Olha só, nós vamos falar de integrais impróprias, né? Tem dois tipos de integrais impróprias. Um tipo é quando você encontra infinitos nos extremos de integração. Então você integra ou de uma constante até mais infinito, como é o caso dessa aqui, ou você integra de menos infinito até uma constante, ou você integra de menos infinito até mais infinito. Tudo são integrais impróprias. Tem um outro tipo de integrais impróprias que elas não são assim tão evidentes, né? Assim, não é que você bater o olho e falar assim, elas são impróprias. Por exemplo, quando você escreve assim, integral de 1 dividido por x elevado a 2/3 de menos 1 até mais 1 dx. Quando você olha para essa integral aqui, não necessariamente você vê diferença em relação às integrais que nós trabalhamos até o momento. Ou você bate o olho aqui e você está vendo que diferença aqui. Eu acho que ninguém vê essa diferença. Enquanto a gente não fala, ninguém vê essa diferença. Mas essa função aqui, por exemplo, ó, 1 sobre x elevado a 2/3, ela não é uma função contínua em todo o intervalo que vai de menos 1 até mais 1. Por quê? Quando o x igual a zero, isso aqui vai ser um ponto de descontinuidade, não é verdade? Porque o x igual a zero, a imagem do zero não está definida por essa função. E por conta que essa função está definida em um intervalo que não é contínuo, assim, em todos os pontos do intervalo, porque nós trabalhamos até agora com funções assim, ó, a até b, de f de x dx. A minha função f de x é contínua no intervalo fechado, que vai de a até b. Aí nós aprendemos que nesse caso eu calculo lá f de x, calculo a primitiva do fzinho, aqui variando de a até b, e nós aprendemos que para calcular isso aqui eu faço assim, ó, f de b menos f de a. É assim que a gente faz, para calcular integrais definidas. O usual, né? Agora, esse aqui já não é assim mais. Isso aqui é um tipo de integral imprópria que nós vamos falar sobre ela depois. Agora, esse caso aqui, quando você tem infinitos no extremo de integração, é muito fácil de você perceber que ela é imprópria, porque você vai estar vendo lá o infinito. Tá bom? Então, aí o que nós queremos saber aqui é como é que a gente faz para lidar com esse tipo de integrais. Então, olha só, entenda bem. Eu quero integrar 1 sobre x elevado a 1,001 de 1 até infinito. Se você for olhar para o aspecto gráfico da situação que está colocada aqui, você tem uma função 1 sobre x elevado a 1,0001, vai dar um gráfico assim mais ou menos, ó. Então isso aqui seria o gráfico da função f de x igual a 1 dividido por x elevado a 1,001. E aí você vai pegar aqui do 1 para frente, ó. Do 1 para frente você não para nunca mais, ó. Começa no 1 e vai até o infinito. E eu quero saber, essa integral aqui, ela está retornando para mim qual que é a área, né? Esse número que eu vou calcular aqui, caso ele exista, ele será a área. Esse número aqui, ele será a área. Então, vamos entender como é que a gente faz para calcular esse número. Na verdade, eu vou tentar colocar isso aqui em função do que eu já sei. Eu sei que integral definida em cima de um intervalo fechado, eu calculo a primitiva, ponto de cima menos ponto de baixo, termino, né? Então, a ideia para eu alcançar o infinito aqui, se é que eu posso dizer assim, é você fazer o seguinte, ó, você estabeleça aqui um ponto de parada, só que um ponto de parada genérico, que eu vou chamar isso aqui de lambda. Aí você vai integrar de 1 até chegar em lambda. Quando você integrar de 1 até chegar em lambda, você vai encontrar, na verdade, essa área, já que essa função aqui não assume valores negativos nesse intervalo, você vai encontrar essa área, a área dessa região aqui, dessa região que vai entre x igual a 1 e x igual a lambda. E aí depois você vai ter a área escrita em função desse lambda. Mas eu não quero assim a integral só de 1 até lambda. Eu quero, na verdade, de 1 até infinito.
Como é que eu vou fazer para chegar até o infinito? 0,01 aqui, dx. Para você chegar até o infinito, o que você vai precisar fazer é pegar esse lambda aqui e fazer ele tender a infinito. Aí eu vou ter aqui um limite. Eu vou ter assim, ó, limite quando lambda tende a infinito. Então, uma integral imprópria que envolve infinitos nos extremos de integração, e a outra também, né? A outra também vai ter limite. Mas essa integral em particular aqui, que envolve infinito nos extremos de integração, você vai calcular ela usando um limite. Então, primeiro você vai fazer o cálculo disso aqui, dessa parte de dentro, depois você vai mandar o x para o infinito. O x não, perdão, o lambda. Olha só, aqui você resolve de dentro para fora, né? De dentro para fora. Primeira coisa, eu preciso da primitiva dessa função aqui. Como é que eu calculo a primitiva disso aqui? E observe bem. Vamos fazer separadinho, ó. Vamos colocar aqui, ó, primitiva, aí eu não coloco os extremos não, tá? Primitiva de 1 dividido por x elevado a 1,001 dx. Como é que eu calculo essa primitiva? Então vai ficar assim, ó. Cuidado para não falar que dá ln, né? Não dá ln não, para ser ln tem que ser 1 sobre x só. Aqui você vai fazer assim, inverte, né? Vai ficar assim, integral de x elevado a menos 1,001 dx, desse jeito. E a integral de potência, todo mundo sabe integrar potência. Aqui vai ficar assim, x elevado a menos 1,001 mais 1, né? Ó, mais 1, dividido por menos 1,001 mais 1. Ou seja, quanto é que dá isso aqui, hein? Ó, 1 menos 1 dá 0, né? Vai ficar assim, x elevado a 0,001. 1 menos 1,001. E aí o sinal é positivo ou negativo? O sinal aqui é positivo ou negativo? Eu quero assim, tem que subtrair e conservar o sinal de quem tem o maior módulo. Quem tem o maior módulo é esse. Então esse aqui é negativo. Então vai ficar assim, ó, dividido por menos 0,001. Melhorando a escrita aqui, eu poderia colocar assim, 1 menos, né? Menos 1 dividido por 0,001 vezes x. Se eu vou descer isso aqui, né? Vai ficar assim, ó, 0,001. Desse jeito. Inclusive, se você preferir, ó, 0,001 é 1 milésimo. 1 dividido por 1 milésimo, esse 1000 sobe. Então, se você preferir, você pode escrever assim também, ó. Esse 0,001 é a mesma coisa que 1 dividido por 1000. E então aqui vai ficar assim, menos 1. E aqui vai ficar assim, x elevado a 0,001. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. Menos 1000, né? Esse 1000 vai lá para cima. Dividido por x elevado a 0,001. Pois bem, isso aqui é a primitiva. Mas eu preciso, na verdade, da integral de 1 até chegar em lambda. Como é que eu calculo a integral de 1 até chegar em lambda? Então, a partir disso aqui, vamos colocar isso aqui separadinho. Ó. Eu calculei aqui a primitiva. Então, vamos continuar escrevendo aqui, ó. Vai ficar assim, ó, limite, quando lambda tende a infinito, a primitiva disso aqui já foi calculada, dá isso aqui, menos 1000, dividido por x elevado a 0,001, né? E depois aqui variando de quanto? De 1 até lambda. O que você vai fazer para continuar isso aqui? Normal, né? Vai trocar o x pelo lambda, depois menos, troca o x pelo 1. Então vamos lá, trocando o x pelo lambda aqui, vai ficar assim, limite, quando lambda tende a infinito, de menos 1000 sobre, vou trocar o x por lambda, ó, fica assim, lambda elevado a 0,001, menos, o que acontece quando você trocar o x por 1. Se você trocar o x por 1, vai ficar assim, ó, menos 1000
dividido por 1 elevado a 0,001. É o limite disso aqui tudo. Então veja que no final das contas você tem que calcular um limite. E aí para calcular o limite tem toda aquela artilharia que vocês viram lá no cálculo 1. Se precisar de usar a regra orbital, usa, fatorar em cima, embaixo, aquele negócio todo lá. Então aqui, ó, simplificando um pouquinho mais aqui, fica assim, limite quando lambda tende a infinito. Aqui, ó, esse menos com esse menos aqui dá mais, né? Vai ficar, vamos colocar esse número primeiro aqui, ó. Vai ficar assim, 1000, vai ficar 1000 aqui, né? Ó, 1000 dividido por 1 dá 1000, né? Menos com menos dá mais. Menos 1000 dividido por lambda elevado a 0,001. O que acontece com essa expressão aqui quando você mandar o lambda para infinito, hein? Vamos lá, limite. Eu não vi você colocar no sinal aí, menos. Não, eu fiz assim, ó, esse menos com esse menos dá mais. Aí, Esse número aqui, ó, eu coloquei na esquerda. entendi. Aí esse aqui eu coloquei à direita. Só mudei a ordem deles, tá? Então, esse denominador aqui, ele vai tender a infinito, não vai? Então, um número fixo dividido por um número que tende a infinito tende a zero. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai tender a zero. Então, no limite, eu vou ter assim, 1000. Vou colocar aqui embaixo, ó. No limite, eu vou ter assim, 1000 menos zero, dá 1000. Isso quer dizer que a minha área aqui, ó, é 1000. A minha área é 1000. Tá bom? 1000 unidades de área. Se bem que aqui no enunciado ele não falou que era área. Nós aqui concluímos que era área porque a função estava toda acima do eixo x, de 1 para frente e tudo mais. Então isso é uma integral imprópria. É isso.